Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha hoje o professor Marcos Ebrard, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Hoje discutiremos o Acordo de Não Persecução Civil e temos conosco o convidado, o professor Dr. Gustavo Osna. Professor Gustavo é professor adjunto dos programas de graduação e de pós-graduação stricto sensu em Direito da PUC do Rio Grande do Sul. É doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Processual Civil também pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Direito pela mesma universidade, advogado, parecerista e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Este é o 12º episódio do Conecta Processo Penal em Debate. Professor Gustavo, obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco e estar com a palavra para debater um tema tão importante, tão caro e novo no nosso ordenamento jurídico, que é o Acordo de Não Persecução Civil. Obrigado, professor Nereu. Primeiramente, agradeço pelo convite, professor Nereu, professor Marcos. É uma alegria estar aqui debatendo com vocês esse tema hoje. Acredito que é um tema que vem ganhando maior espaço na academia, mas ainda é bastante incipiente e merece ser estudado. Eu fico extremamente feliz em vir aqui nesse ambiente que, de regra, é vocacionado ao processo penal para tentar trazer algumas considerações, tentar trazer alguns aportes ligados a essa dita possibilidade de acordo de não persecução civil. Eu queria fazer aqui uma breve introdução ligada a essa temática para a gente entender de que ponto partiu a justificativa e hoje quase que a impossibilidade de refutação desse acordo e quais são os principais óbices que ainda se colocam nessa seara. Para a gente entender esse dito acordo de não persecução civil, acho que uma premissa legal é sustentar que, mesmo em termos teóricos, mas com um subsídio prático irrefutável, tem assumido maior corpo no campo do processo recentemente uma tentativa de valorização de meios de autocomposição que possui entre os seus pilares, que possui entre os seus aspectos, o reconhecimento de que, muitas vezes, a ação é um meio pouco efetivo de obter algum tipo de bem da vida, de obter algum tipo de intervenção material, ela acaba se mostrando custosa para os envolvidos, ela acaba se mostrando lenta para os envolvidos e ela, ao final, não chega ao resultado que, em inúmeras ocasiões, seria desejado. Essa é uma constatação geral, eu acredito, do Poder Judiciário contemporâneo e, com maior ênfase, do Poder Judiciário brasileiro. E essa constatação geral também passou a se colocar no âmbito da improbidade administrativa. Quer dizer, também nas medidas de improbidade passou a haver a percepção de que haveria a possibilidade de uma maior fluência para a autocomposição, o que gerou uma primeira indagação. Será que pode ou não pode fazer acordo em uma ação de improbidade? Será que isso é algo legítimo? Durante muito tempo, houve algumas vozes da doutrina que diziam que sim, mas a resistência era uma resistência bastante sentida. E eu me sinto confortável para dizer que, na verdade, aqui foi o processo penal que acabou abrindo o caminho para essa irrefutabilidade da possibilidade de acordo de não persecução civil. Quer dizer, porque quando no penal passou a ser admitido o acordo, na improbidade se tornaria algo sem sentido você trazer um óbice a essa possibilidade de autocomposição, o que criou uma primeira premissa. Então, quer dizer, tudo bem, podemos então ter o acordo de não persecução civil. O Conselho Nacional do Ministério Público tentou viabilizar esse aspecto por meio de resolução. E, na sequência, houve a possibilidade de que existisse um ganho sensível nesse aspecto pela reforma da Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 17, hoje passa a estabelecer que é cabível, que é viável esse dito acordo de não persecução civil. De tal modo que a gente poderia ter aqui um campo prolífico, um campo fértil. Mas, a partir disso, a partir desse pano de fundo, nessa minha breve apresentação, eu passo a alguns aspectos que me parecem os mais questionáveis.
E o primeiro deles é que, por mais que seja autorizada a celebração desse acordo, a gente não tem hoje, a gente não encontra hoje requisitos legislativos, parâmetros normativos que estabeleçam de que maneira ele deveria se dar e de que modo ele poderia ou não poderia estabelecer o prosseguimento da eventual reparação ao poder público ou da eventual aplicação de penalidade ao sujeito inserido no polo passivo da demanda. E para mim, esse hoje é o principal ponto cego, a principal lacuna, que cria algumas lacunas menores, que cria alguns nós que ainda fazem com que esse acordo seja incomum em termos práticos. Vou mencionar algumas delas aqui e com isso eu finalizo a minha breve apresentação. Quer dizer, eu sei que eu posso fazer o acordo de não persecução civil, mas será que existe um direito do réu à celebração desse acordo? Esse é um primeiro aspecto que passaria pela definição da natureza dessa autocomposição e que acaba hoje se colocando em um ponto cego. Será que haveria algum limite temporal para a celebração desse acordo? Também aqui a gente tem um elemento que é lacunoso, que é poroso. Será, com especial importância, que a confissão seria um elemento necessário para a celebração do acordo de não persecução civil? Percebam, todas essas dúvidas não possuem hoje resposta legislativa clara. O que faz com que muitos procurem resposta no dito diálogo de fontes. Mas aí a gente chega num problema clássico. Quer dizer, o STF entende hoje que a ação de improbidade é uma ação de natureza civil. Mas será que é mesmo? Será que ela tem essa aproximação tão clara? Quando você quer buscar respostas, esse seria um ponto determinante para você tentar encontrar esses aspectos. Enfim, concluindo esse meu breve raciocínio, o que me parece é que hoje, diante dessa lacuna, diante dessa porosidade, a gente vê uma limitação prática muito clara a esse acordo, porque o próprio membro do Ministério Público, por exemplo, pode se sentir, em alguma medida, inibido a celebrar essa autocomposição, porque como a lei não traz ditames mais claros quanto a ela, talvez a medida mais econômica, pensando sob a perspectiva do agente, aquela que traz menos exposição para ele, seja seguir o processo regularmente, e por força disso o propósito da autocomposição acaba não sendo atingido, acaba não sendo obtido. Acho que essas são as principais linhas atuais que permeiam essa matéria, que dão essa opacidade a ela, e acho que há muito espaço para debate ligado a esse tema. Professor Osna, quero dizer que é uma satisfação enorme te ter aqui no Conecta conosco, e dentro do acordo de não persecução civil tenho absoluta tranquilidade e segurança de que tu colocaste os pontos realmente mais nevrálgicos que nós estamos hoje, pelos quais nós estamos passando hoje em relação a este tema. O que nos importa muito é que, diante do contexto que vive tanto o processo civil quanto o processo penal, é bem verdade que nós não temos mais tanto espaço para litigar. Ou seja, nós não temos mais, nem no processo penal, nem no processo civil, como negar que o consenso, e é um tema de cabeceira do professor Nereu Giacomelli, mas nós não temos mais como negar o consenso, inclusive para ações de improbidade. E eu gostaria de trazer aqui, dentro destes pontos colocados por ti, e muito bem colocados por ti, foi muito bom te ouvir, até para saber que nós, que somos aqui do processo penal, mas que atuamos na improbidade, nós estamos no caminho certo. Mas quero trazer aqui uma proposta para discutir com o professor Nereu um pouquinho, para poder te devolver a palavra, que é uma proposta trazida pelo professor Fábio Medina Osório, em que ele, e é aqui que eu coloco como ponto de partida para responder todos os questionamentos que tu colocaste. Ele coloca num artigo recentemente escrito por ele, que se chama Natureza Jurídica do Instituto da Não Persecução Civil, previsto na Lei de Improbidade Administrativa e seus reflexos na Lei de Improbidade Empresarial. Ele vai trazer aqui
que esse artigo traz os impactos da nova lei anticrime e que este instituto, abre aspas, o instituto tem uma natureza de direito material bifronte. 2 pontos. Uma transação que reúne características de colaboração premiada e termo de ajustamento de conduta em ações ou investigações de improbidade administrativa ou em ações de improbidade empresarial, em sendo assim, por envolver negociação de sanções de ilícitos, direito material, o Instituto de Não Persecução Civil gera efeitos que estabilizam relações jurídico-processuais. Com isso, ao final do desenvolvimento deste artigo, ele propõe que sim, que tenhamos uma abrangência, inclusive para ações em andamento, ações inclusive já com sentença, eventualmente até e evidentemente condenatória e até mesmo em grau recursal. Queria ouvir um pouquinho o professor Nereu sobre essa proposta que também nós estamos aplicando lá no Acordo de Não Persecução Penal, mas que, sem dúvida, como falamos aqui, já em um grau muito mais adiantado, não só em termos legais, em parâmetros legais, mas também por parte do próprio órgão do Ministério Público, nós já temos um enunciado em relação ao Acordo de Não Persecução Penal no âmbito federal que vai referir que o Acordo de Não Persecução Penal se aplica retroativamente, podendo incidir, então, em processos em curso e até, quem sabe, em grau recursal. Professor Nereu. Boa tarde, Marcos e professor Gustavo. Nós já debatemos, como afirmado, muito sobre o Acordo de Não Persecução Penal, e no Acordo de Não Persecução Penal, uma das discussões importantes é a natureza jurídica da normatividade trazida no artigo 28 do Código de Processo Penal. A tendência das decisões dos tribunais é reconhecer o que a doutrina majoritária vem reconhecendo, a natureza híbrida de norma de natureza material e processual também, então, preponderaria a natureza de direito material, então, por isso, retroagiria, aplicando-se aos processos em andamento, desde que preenchidos os requisitos que o legislador trouxe. No Acordo de Não Persecução Civil, realmente as regras de retroatividade elas são diferentes do processo penal. Mas aqui nós estamos e por isso eu queria ouvir também o professor Gustavo sobre isso. Nós não temos uma norma exclusivamente de direito processual, né, onde se aplicaria a regra do tempus regit actum, né? Se aplicaria imediatamente, né? E daqui para frente. Nós temos efeitos de direito material importantes aqui no Acordo de Não Persecução Civil. Isso é um aspecto. E o outro aspecto é que não se trata, na ação de probidade administrativa, a natureza jurídica não é somente de as sanções aplicáveis na lei de probidade administrativa, elas não são propriamente de direito civil, só de direito civil. Elas, no meu entendimento, se situam aí num meio termo entre um sancionamento penal e um sancionamento civil, uma resposta civil e uma resposta penal do Estado. Mais para o lado da natureza de norma penal do que de natureza civil, né? Por isso eu penso que aqui o Acordo de Não Persecução Civil também deveria incidir nos processos que estão em curso, inclusive naqueles onde há uma sentença ainda, pelo menos, não transitada em julgado. Eu também fundamentaria isso com todo o regramento que há no processo civil, do novo Código de Processo Civil trouxe,
a perspectiva de sempre se buscar uma solução consensual nos processos, se evitar uma solução através de uma sentença verticalizada. Sempre que for possível o diálogo, uma solução consensual no processo civil, o juiz tem o dever de buscá-la, né? Então, eu queria ouvir o professor Gustavo sobre o entendimento dele, ele que é doutor em processo civil, então também aqui não quero adentrar aqui numa esfera que não é da minha profundidade investigativa, né? Então, o que o professor Gustavo pensa sobre isso? Perfeito. Vamos lá, tentando, dentro da brevidade que nos cabe, responder de maneira bem objetiva as questões que foram postas, mas sempre me colocando à disposição para debates pervenientes. Eu trago uma frase aqui que me parece uma frase que é definitiva para entender essa dinâmica. Eu acredito que ou você apoia a autocomposição, e o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu de maneira clara essa diretriz, estabeleceu de maneira clara esse parâmetro, e eu repito, hoje se entende que a ação de improbidade é uma ação de natureza civil, então ela estaria sujeita a essa axiologia, ou você não apoia a autocomposição. Eu acredito que, apoiando-se a autocomposição, e essa é a ideia do acordo de não persecução civil, não me parece haver absolutamente qualquer óbice para que ele seja celebrado em ações que já se encontram em trâmite na esfera jurisdicional. E mais do que isso, não me parece haver qualquer limite temporal para que ele venha a ser celebrado. Há alguns que identificam um eventual limite temporal no artigo 17, parágrafo 10A da Lei de Improbidade, que vai dizer que, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação, como se isso pudesse ser lido como um prazo preclusivo no âmbito do processo. Com o máximo respeito, não é algo que me pareça correto, não é a leitura da qual eu compartilho. Eu acho que a norma se aplica desde já e eu acho que pode sim ser viável a celebração desse acordo de não persecução civil em medidas em trâmite e em qualquer momento dessas medidas até o trânsito em julgado. E exatamente pela mesma premissa, pela mesma perspectiva e tentando extrair uma racionalidade sistêmica do Código de Processo Civil, em relação a um dos pontos mais nervosos que eu havia mencionado, eu também acho que é relevante a gente defender, e ainda que aqui haja um embate doutrinário bastante intenso, que não é requisito para a celebração desse acordo a confissão. Que no meu entendimento, mais uma vez, com todo respeito a quem pensa de modo divergente, se eu exijo a confissão a uma, obviamente eu estou desestimulando o acordo, porque essa confissão pode trazer efeitos para o sujeito em outras esferas, e a duas, eu estou trazendo uma condição que é completamente incompatível com qualquer espécie de autocomposição prevista no Código de Processo Civil. De regra, um dos maiores receios das partes para celebrar um acordo é exatamente isso. Falar, mas eu não quero assumir culpa. Se eu coloco isso como requisito e não percebo os efeitos que isso pode trazer, me parece bastante óbvio que eu estou caminhando na contramão daquilo que eu pretensamente vislumbrava defender, que é a autocomposição, que é o acordo. O fundamento, então, Gustavo, para a possibilidade de ser aplicado para os processos que estão em andamento é a autocomposição, a autocomposição no processo civil, independentemente da discussão se retroage ou não. De uma maneira bastante objetiva para mim, o acordo de não persecução civil, ele já era autorizado. Ainda que agora isso tenha sido escancarado. E eu acredito que no exato instante em que essa norma possui um cariz processual, e no exato instante em que o próprio Código de Processo Civil já viabilizava, já facultava a celebração de acordos, eu não vejo por que isso aqui seja excluído dessa seara, seja excluído desse campo. Eu bato muito nessa tecla da natureza da ação de improbidade, porque é um tema que me parece que pode servir como um coringa. Então, quer dizer, quando eu quero que ela tenha natureza civil, eu defendo algo. Quando eu quero que ela tenha natureza penal, eu defendo outra coisa. Eu acho que assim, se para a competência se diz que ela tem natureza civil, se hoje o posicionamento predominante da jurisprudência é que ela tem natureza civil, eu acho que eu preciso assumir as consequências que decorrem dessa escolha. Eu acho que essa seria uma das consequências. E vai ser o dia a dia, na verdade, a provocação
dos advogados no dia a dia que vai levar, né, assim como nós estamos fazendo daqui, tu estás fazendo daí, no sentido de levar ao judiciário, levar ao Ministério Público isso também, no sentido de que nós precisamos chegar nos tribunais. Eu tenho observado que o STJ, muito embora não tenha nenhum acórdão sobre o acordo de não persecução civil, tem pouquíssimas decisões. Nós não conseguimos, eu conto ali 3 decisões, porque uma delas é repetida, decisões que são monocráticas, mas trabalhando não propriamente o acordo de não persecução civil, mas trabalhando outros pedidos, dentre os quais, por exemplo, retirar de pauta um processo em julgamento, um dos quais, inclusive, processo em que eu e o professor Nereu atuamos, em que, mas apesar de não falar sobre o acordo de não persecução propriamente, mas dizendo que para negar a incidência do acordo de não persecução civil naquele caso, ou seja, para negar uma vista ao Ministério Público naquele caso, no caso o STJ invocou, referindo que não se trata de um direito subjetivo do acusado, o acordo de não persecução civil. Ou seja, me parece um pouco muito despropositado e me parece muito adiantado falar sobre esses temas numa petição, que é uma petição colocada paralelamente ao caso, num pedido para retirar de pauta, se manifestando peremptoriamente sobre o acordo de não persecução civil, referindo, olha, não se trata de um direito subjetivo público, então não há o que se fazer. Mantenho a pauta, julgo o recurso e tudo certo. Mas não funciona dessa forma, por quê? Porque no momento em que eu tenho a possibilidade, e não é só possibilidade, eu tenho uma grande probabilidade de que a tendência de reconhecimento da natureza jurídica do acordo de não persecução civil frequente os mesmos caminhos, trilhe os mesmos caminhos do acordo de não persecução penal. Claro que mais demoradamente, não tenho dúvida nenhuma, justamente pela ausência de parâmetros legislativos em relação ao acordo de não persecução civil. Mas eu tenho certeza que o acordo de não persecução civil nos surpreenderá em seguida, como nos surpreendeu as diretrizes sobre o acordo de não persecução penal, e nós teremos uma ideia efetiva também de consenso em relação às ações de improbidade. Este é o 12º episódio. Está conosco o professor Gustavo Osna, nosso amigo, nosso parceiro, nosso colega na Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul. O professor Gustavo Osna tratou do tema acordo de não persecução civil, e no próximo dia 22 de julho, às 18 horas, nós estaremos no Conecta com o 13º episódio, e nos acompanhará o professor Alexandre Moraes da Rosa, nosso amigo, juiz em Santa Catarina, doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Univale e um dos players do Criminal Player, muito conhecido, podcast muito conhecido no Brasil também sobre o processo penal contemporâneo. Este é o Conecta, Processo Penal Contemporâneo em Debate. Um abraço a todos, uma excelente semana. Obrigado, professor Nereu. Obrigado, professor Osna. E um grande abraço até o próximo dia, 22/7, às 18 horas. Conecta, Processo Penal em Debate.